A primeira questão, né, que os estudantes têm é como é que eu faço para conseguir ter uma bolsa de estudo? Então, eu sou um estudante que terminou o ensino secundário ou está para terminar o ensino secundário e quero obter uma bolsa de estudo. Então, quais são os passos que eu devo levar até chegar a obter a mesma? Hey, eu chamo Shirley Matevoia, sou fundadora e líder da Youth Meraki e antes mesmo de entrarmos nesta conversa, quero dar-te as boas-vindas à página da Youth Meraki. Tenho a certeza que não estás aqui por acaso, então quero agradecer-te por fazeres parte desta família. Se não fazias, agora já fazes. Então é uma honra poder servir-te e eu tenho a certeza que esta conversa que nós teremos agora ajudar-te-á de alguma forma a desenvolver-te como pessoa, como jovem, como ser humano no geral. Então, espero que aproveites. Caso ainda não tenhas feito, quero convidar-te a subscrever-te ao nosso canal para que dessa forma possas estar sempre atualizado sobre os novos vídeos, as novas conversas, o novo conteúdo que nós aqui postamos, que tem como principal objetivo ajudar-te, no final das contas, a transformar-te em uma pessoa melhor de todas as formas e também a ouvir as experiências de vários outros jovens que estão nesta jornada de crescimento contigo. Então é uma honra poder servir-te, espero que aproveites ao máximo e vamos à conversa. Hey Maraiki, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Study Overseas. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial para tratar de um assunto pertinente que tem sido muito requisitado por vocês, que é o assunto bolsas de estudo. Então, para tal, temos como convidado o engenheiro Led dos Santos, que é representante do Instituto de Bolsas de Estudo, Instituto Público, que vai nos falar hoje sobre o processo todo para a aquisição de bolsas, como adquirir, quem é elegível, as oportunidades que existem e como o IBE está aqui para apoiar os estudantes moçambicanos que querem ir à diáspora. Tudo. Engenheiro Lé, muito bem-vindo. Muito obrigado pela esta oportunidade que me dêem de partilhar um pouco que temos para informar aos interessados. Obrigado. Obrigada a nós por ter aceito o convite. Tenho a certeza que essa conversa será muito, muito importante e de muito valor para os estudantes. Como eu lhe disse, logo que fiz o convite, o fator bolsas é um dos fatores ou é uma das questões que nós temos mais recebido e pude perceber que muitos estudantes não têm informação sobre o mesmo, ou seja, não sabem que existem oportunidades de ganhar bolsas, muitos deles não sabem também onde para onde correr ou como procurar bolsas de estudo. Então, é mesmo para isso que nós estamos aqui. E para começarmos, engenheiro, eu gostaria que apresentasse um instituto de bolsas de estudo, né, para os estudantes, para que eles saibam o que é, qual é o objetivo, a missão da organização e como é que esta organização pode ajudar-lhes, né, como estudantes que estão agora com a aspiração de ir fazer os estudos universitários no exterior. Bom, obrigado. O Instituto de Bolsas de Estudo, o Instituto Público, é uma instituição pública de âmbito nacional. Está sediada de Maputo, mas é uma instituição de âmbito nacional e que tem as suas representações a nível de todas as províncias. Então, é uma instituição pública de âmbito nacional. E a nossa responsabilidade é mesmo a atribuição e coordenação de bolsas de estudo a nível nacional. E nossa visão é mesmo atribuir bolsas de estudo a jovens como nossa prioridade, com responsabilidade e que estão comprometidos com o desenvolvimento do país, não é? No geral. Portanto, o Instituto de Bolsas de Estudo é basicamente este. Oh, Exato. muito obrigada. Obrigada, exatamente. Está aí feita a correção então para todo Moçambique. E é isso, obrigada. Engenheiro, então vamos lá começar. A primeira questão, né, que os estudantes têm é como é que eu faço para conseguir ter uma bolsa de estudo? Então, eu sou um estudante que terminou o ensino secundário ou está para terminar o ensino secundário e quero obter uma bolsa de estudo. Então, quais são os passos que eu devo levar até chegar a obter a mesma? Bom, eu vou responder essa questão, Shirley,
mas permita-me resgatar uma pequena, diria, observação, ou vou trazer uma definição, um conceito que vai ajudar a perceber como conseguir uma bolsa de estudo. Se me permitir, começaríamos por definir o que é realmente uma bolsa de estudo, não é? Analisar o conceito de bolsas de estudo e, de forma resumida, são despesas acadêmicas assumidas pelo governo de Moçambique ou qualquer uma outra entidade financiadora e que cobrem despesas como propina, matrícula, inscrição e também inclui alojamento e alimentação. E não só, também tem responsabilidades diplomáticas nesse processo. Isso significa que a partir do momento que o estudante tem uma bolsa de estudo, vai para um determinado país, através de uma parceria ou cooperação relacionada ao governo, ele deixa em algum momento de ser filho de fulano, mas vai lá como estudante moçambicano. Portanto, a responsabilidade em algum momento passa a ser dividida, mas uma boa parte passa a responsabilidade do governo como tal, deste estudante. Ok, Portanto, de ok. acordo com este conceito, as bolsas de estudo são divididas, têm classificações diferentes. As bolsas de estudo podem ser parciais, assim como podem ser completas e assim como pode até existir uma bolsa empréstimo. As bolsas completas geralmente cobrem tudo, dão cobertura a partir da propina, alojamento, alimentação, seguro de saúde e um subsídio de subsistência. As bolsas parciais não cobrem tudo isto, cobrem uma parte e a outra parte fica a responsabilidade do candidato, nesse caso, os encarregados de educação do candidato. E tem um novo conceito também, não necessariamente um novo conceito, mas uma nova abordagem, que são bolsas de empréstimos. As bolsas de empréstimos, o estudante tem um financiamento e tem um compromisso em fazer a restituição do valor no final da sua formação. Mas aí Ok. há critérios que devem ser obedecidos, porque este processo passa pelos bancos comerciais, é que entendem melhor deste processo, mas a essência é oferecer oportunidade de formação às pessoas que pretendem ir a custo próprio, mas não têm o financiamento no devido momento. Portanto, depois deste breve conceito, posso responder à questão da Shirley. Como aderir já à bolsa de estudo, tendo em conta a estas diferentes classificações de bolsas de estudo que Yes. existem. Então, como aceder, como ter acesso a uma bolsa de estudo? Geralmente, este processo inicia a partir de um concurso público. Um concurso público que é aquilo que popularmente conhecemos por edital. Este edital ou concurso público é partilhado nas várias plataformas. Uma delas é a nossa plataforma digital, o nosso portal, que provavelmente a Shirley vai deixar o link Sim, sim. nesta Deixarei. plataforma. Mas, para Deixarei. além disto, ela é partilhada também nas redes sociais, é partilhada também na página do Ministério de Ciências, Tecnologias e Ensino Superior, que é o ministério pelo qual o IB superintende, ou seja, o IB responde ao ministro que superintende a área de ensino superior, que é o ministro de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. É partilhado também nesta página, mas não paramos só por aí. Este edital é partilhado a nível nacional a partir das representações a nível das províncias. Essas representações é feita pela Secretaria de Estado. Da Secretaria de Estado, a nível de todas as províncias, ela desce para os serviços provinciais de assuntos sociais, que são geralmente designados por SPAs, e estas, por sua vez, vão para as direções distritais
E não para só por aí, mas também partilhamos a nível das universidades. O nosso esforço com tudo isto é que essa informação, estas oportunidades, alcance o maior público possível. Mas ainda assim reconhecemos que existe algum público-alvo que não tem conhecimento destas oportunidades e estamos a trabalhar no sentido de melhorar ainda mais. E esta janela que a Shirley traz nos parece uma oportunidade para torná-la mais público e que atinja um outro público-alvo que até então não está a ser atingido. Portanto, Definitivamente. voltando ainda para a questão, estávamos mesmo a falar de como é que é o processo da atribuição. Depois da partilha ou publicação do edital desse concurso público, ela passa já, depois de terminar o concurso, é formado um júri. Este júri é constituído no mínimo por 7 elementos e nem sempre são as mesmas pessoas. Nem sempre são as mesmas pessoas por uma razão muito simples. As bolsas de estudo, para além da classificação que eu trouxe de serem completas, parciais, elas dependem também dos parceiros. Nem todas as bolsas são financiadas pelo governo de Moçambique, ou seja, através do Instituto de Ok. Bolsa. Nós temos parceiros, por exemplo, existem bolsas que são financiadas pelo Banco Mundial. Assim como existem bolsas que são financiadas, por exemplo, pelo Instituto Camões. Yes, yes, Tem yes, sim, bolsas sim. também que são fornecidas, por exemplo, pela Commonwealth. Estas bolsas não são financiadas Oh, diretamente pelo orçamento do Estado, digamos assim. Mas é verdade que elas vêm através de uma parceria, de um memorando de entendimento, de uma pesquisa que o governo de Moçambique faz no sentido de incrementar o número de bolseiros moçambicanos. A estes casos, quando se forma o júri, os critérios de atribuição, ou seja, os critérios de classificação, são definidos diretamente pelo parceiro. Ou seja, ele oferece as oportunidades de formação, ou ele oferece as bolsas de estudo, mas o parceiro tem o direito de definir que para estas bolsas de estudo nós precisamos de candidatos com esta característica. Daí que o Instituto de Bolsas tem a missão de efetivamente aferir se essas atribuições, ou seja, estes critérios, vão de acordo com as políticas estabelecidas pelo governo moçambicano. E se estiverem de acordo, então o parceiro tem toda a liberdade de selecionar com base nos critérios que eles têm. Existem aquelas que também são bolsas internas. Essas bolsas são totalmente financiadas pelo orçamento do Estado através do Instituto de Bolsas. O Instituto de Bolsas tem todo o poder de definir os critérios, tanto que os critérios já vêm definidos a nível do diploma ministerial. Existe um diploma ministerial que regula a atribuição de bolsas de estudo, e esse documento é público, todo interessado tem acesso, pode acedê-lo e ver sucessivamente quais são os critérios, ou seja, quais são os requisitos, o que mais pesa para ser atribuído às bolsas de estudo. Portanto, após a formação de júri, que não é definitiva, ou seja, altera de acordo com as características da bolsa de estudo, como expliquei. Existem aquelas que são totalmente financiadas por nós, existem aquelas que são financiadas pelo parceiro, e existem aquelas que são financiadas uma parte pelo parceiro e uma parte pelo Instituto de Bolsas, ou seja, o governo de Moçambique. Então, mediante estas situações diferentes, é formado o júri, são feitas as classificações com base nos critérios de elegibilidade e são
definidos os resultados. Os resultados são igualmente publicados em todas aquelas plataformas onde foi publicado o concurso público. Após a publicação dos resultados, o candidato tem toda a prerrogativa de contestar ou concordar com os resultados que se tornam públicos. Portanto, todas as bolsas, todos os concursos públicos publicados, temos o dever, como instituição, de publicar os seus devidos resultados. Caso exista alguma contestação, estamos abertos, existem vários canais para o efeito. Portanto, após a atribuição desta bolsa de estudo, publicação dos resultados, são contactados diretamente os candidatos apurados e estes seguem os passos subsequentes. Me refiro à inscrição, à viagem, preparação da viagem e à efetivação da bolsa de estudo. Eu penso que, resumidamente, esta é a resposta de como é feito o processo de atribuição de uma bolsa de estudo. Muito obrigada, engenheiro. Foi uma explicação muito clara, deu para perceber exatamente como funciona. Por acaso, nem eu sabia a complexidade do processo, mas deu para perceber muito bem. E eu tenho uma questão, né, que é mais sobre, por exemplo, a periodicidade em que as oportunidades de bolsa são disponibilizadas ou anunciadas. Existe um certo cronograma, existe um certo período em que os editais são lançados, ou é mesmo questão de estarmos sempre atentos para as oportunidades? Bom, é uma questão interessante e que, de facto, isto revela que a Shirley está a trazer, de facto, não as suas questões, mas as questões que o público em geral tem feito e de facto, está a representar aqui uma certa gama de pessoas que não têm esta oportunidade. Portanto, só estava mesmo a parabenizar pela questão. Mas Obrigada. relativamente à periodicidade, nós não temos uma periodicidade, ou seja, não temos como dar informação de que as bolsas de estudo são publicadas neste e aquele período, porque nós dependemos dos parceiros que nos oferecem a bolsa de estudo. E os parceiros são diferentes. E cada parceiro atribui as bolsas de estudo mediante as condições financeiras que elas têm. Por exemplo, neste período, estamos em novembro agora, Sim. temos em aberto um concurso de bolsa de estudo para Vietnã. Portanto, pode parecer estranho. Em pleno final do ano, temos um concurso público em Exatamente. vigor. Né? Mas foi exatamente este período que os parceiros deu-nos a informação que, prontos, temos para este exato momento tantas bolsas de estudo para estudantes que pretendem vir estudar a Vietnã. E recebido esta oferta, nós avançamos com a devida publicação. Portanto, o que aconselhamos é que as pessoas frequentemente visitem as nossas plataformas digitais. É verdade que algum tempo atrás não tivemos essa oportunidade, mas pronto, acreditamos nós que evoluímos um bocadinho e ainda vamos evoluir, mas as pessoas só têm mesmo a aceder à plataforma e consultar se tem lá alguma informação ou não. Mas em termos de periodicidade não temos, as pessoas só têm de uma vez a semana, 2 vezes a semana, indo lá visitar a nossa página. Exato. Exato. Sim. Exato. Ok, Temos os faz. contactos, Aham. temos e-mails. As pessoas, na verdade, agora já não precisam de dirigir-se a um instituto de bolsas para saber se existem ou não bolsas disponíveis. Ok, ok, ok. Exato. Perfeito. Faz muito sentido, faz muito sentido. Outra questão também, o engenheiro estava aqui a falar, por exemplo, que naquele processo todo, né, de aquisição de bolsas, existem vários critérios de acordo com
as diferentes ou os diferentes parceiros, né? Em termos de quais estudantes são elegíveis, critérios e tudo mais. Mas eu gostaria de saber, assim, de uma forma geral, regra geral, para aquilo que é a experiência do engenheiro e aquilo que tem visto acontecer, quais são os principais critérios que maior parte dos parceiros assim tem em comum quando se trata da elegibilidade dos estudantes para adquirir uma bolsa de estudo? Ou seja, eu sou estudante, estou agora na escola secundária, em que eu me devo focar? São minhas notas, são atividades extracurriculares, o que eu tenho que ir fazendo para me preparar para que no momento que tiver uma oportunidade de bolsa de estudo eu possa concorrer, né? Aquela coisa, preparação, oportunidade. Então, como é que eu me posso preparar? Bom, ah, esta questão não existe uma fórmula genérica, ou seja, um requisito genérico, exatamente pelas características diferentes que as bolsas de estudo têm. O que eu quero dizer com isso? É que, por exemplo, para as bolsas internas, que são totalmente financiadas pelo orçamento do Estado, através do Instituto de Bolsas de Estudo, os requisitos que geralmente mais funcionam é naturalmente a meritocracia. Meritocracia, nos referimos ao estudante que melhor se destacou, ou seja, que tem a melhor nota. Mas isto não é tudo. Um outro elemento bastante importante, que é geralmente a nossa essência, são as pessoas carenciadas. Nós olhamos mais para as pessoas que não têm a oportunidade de estar no ensino superior. Hum, Portanto, olhamos mais para este grupo-alvo para poder apoiá-los. Mas isto também ainda não é o suficiente. Existe mais um outro critério que tem muito peso, que é a distribuição regional. A distribuição regional é um critério que nós, como instituição, tentamos fazer uma distribuição equitativa das bolsas de estudo a nível de todas as províncias, a nível de todo o país. Isto significa que se temos uma oferta de 40 bolsas de estudo, tentamos fazer o máximo de ir buscar pelo menos 3 estudantes em Nampula, 3 estudantes em Niassa, 4 estudantes em Manica e tentarmos fazer sim. uma igualdade em termos de atribuição destas bolsas de estudo. E isto tem implicações. Aí que é normal que um estudante, por exemplo, de Manica, que tenha média, por exemplo, 17 valores no ensino secundário, seja excluído num processo de seleção, no sentido de dar prioridade àquele estudante que está em Cabo Delgado ou em Niassa, mas que tenha 13 valores. Isto porque, se Oh, termos em conta apenas a meritocracia, ou seja, quem tiver maior nota, maior média no ensino secundário, é provável que 80% das bolsas de estudo sejam preenchidos por candidatos que estejam, por exemplo, na cidade de Maputo. Isto não só o facto de exactly. estar na cidade de Maputo, é que ele, estando na cidade de Maputo, naturalmente tem acesso às melhores escolas, escolas com maior qualidade de ensino, e é natural que estes estudantes tenham boas notas. Daí que em Exatamente. algum momento precisamos juntar estes critérios todos para garantir um equilíbrio regional, não termos apenas uma boa parte de candidatos de uma determinada região por eles estarem beneficiados por estes aspectos que acabei de mencionar. Portanto, é complicado falar assim de forma genérica que um dos requisitos principais é estes, porque eles variam. Agora, quando forem bolsas atribuídas pelos parceiros, eles não levam muito em conta esta questão de distribuição regional. Aí Exato. conta muito
em primeiro lugar, completar a documentação toda exigida com muito detalhe e depois pesa muito a meritocracia. De qualquer forma, a meritocracia é um dos elementos mais ponderantes, ou seja, mais que tem mais peso em todo o processo de avaliação. Mas não é apenas a meritocracia, existem outros aspectos também a serem observados. De forma resumida, nem só por uma questão de recapitulação daquilo que vinha explicando, um critério que sempre tem maior peso é a meritocracia. Mas a meritocracia é associada a outros elementos. E um dos outros elementos que tem mais pesado é a distribuição regional. Este tem sido o nosso desafio atual, porque tentamos equilibrar a atribuição da bolsa de estudo, de modo que exista um equilíbrio a nível das províncias. Ou seja, é um pouco complicado comparar um estudante que fez a 12ª no Maputo e um estudante que fez a 12ª em Niassa e num distrito recôndito. Estes estudantes, feliz ou infelizmente, são incomparáveis. Eles vão ter aproveitamento acadêmico bastante diferente. Daí que nos leva a não considerar apenas a meritocracia. Mas isto traz-nos Ok. desafios. Isto traz-nos desafios e, digamos, problemas em algum momento, porque os candidatos em algum momento não conseguem perceber como é que um candidato de 13 valores foi atribuído uma bolsa e um candidato com média 17 foi excluído no mesmo processo. Exatamente, Mas isto exatamente. é mesmo nesta nova abordagem, no sentido de garantir um equilíbrio regional a nível da atribuição das bolsas de estudo. Ok, muito bom, muito obrigada. Muito obrigada por isso. Foi uma explicação muito clara mesmo. Mas isto, Ah, Sheila, e, isto já não aham, acontece com as bolsas de estudo oferecidas, por exemplo, pela JEIC, Agência Japonesa, não é? Eles olham mais pela meritocracia mesmo. E quando for o as notas nível, mesmo. exato, e quando for ao nível de pós-graduação, mestrado e doutoramento, aí, para além da meritocracia, funciona muito o projeto de pesquisa. Olha, eles têm a tendência a depreciar qual é o projeto de pesquisa que o candidato tem. E o projeto de pesquisa geralmente deve estar voltado a alguma matéria que pretende desenvolver o país. Então, este é um elemento Exatamente. bastante importante, principalmente quando a pessoa concorre para os níveis de pós-graduação. Ok, faz muito sentido e depois queria voltar. Não agora, primeiro tenho uma questão antes desta, mas só para não nos esquecermos, depois quero voltar para esta diferença, né, nas bolsas de estudo para licenciatura, para mestrado, para Pois, pós-graduação. O público que nós atendemos é maior parte licenciatura e mestrado, né? Então, ok. no, maior parte dos estudantes que nos contactam não são para pós-graduação, então vamos focar bem nestas áreas. Mas antes disso, engenheiro, ainda na parte de ter as bolsas de estudos disponíveis, o engenheiro disse que é difícil, né, saber em termos, não, aliás, não existe uma periodicidade assim certeira no que tange a disponibilidade das bolsas de estudo, mas pessoalmente tenho notado que existem bolsas de estudo que vêm de forma recorrente anualmente, né? Tipo, para certos países. Então, eu gostaria de saber como é que isso funciona, se são internas, se são parceiros fixos e quais são essas bolsas que nós temos quase a certeza de que virão todos os anos. Exato. Existem, de facto, as bolsas que têm uma. Ou seja, existem parceiros que têm uma periodicidade fixa, mas este fixo não é a 100%. Sempre tem uma variação de um mês ou mesmo alguns dias. Mas, no geral,
É preciso ter em conta que as aulas na diáspora, ou seja, no estrangeiro, geralmente têm início em agosto, setembro. A ser assim, as oportunidades de formação, ou seja, os concursos públicos, são lançados geralmente no mês de junho a julho. Este é Boa. geralmente o período que tem se publicado os editais com maior frequência. Mas aqui há um elemento a ser observado. Existem países que, no processo de atribuição da bolsa de estudo, os candidatos apurados são obrigados, ou seja, devem fazer o curso de língua no país de formação. Ok, Aí, ok. aí estes estudantes precisam ir com uns 5, 4 meses de antecedência para poderem fazer o curso de língua. Um exemplo prático destes é, por exemplo, a Argélia, não é? A Argélia, os estudantes, quando lá vão, devem ter primeiros meses de ensino da língua francesa e depois do ensino da língua francesa é que eles iniciam o ano acadêmico já no mês de setembro, agosto. Ok, Então, ok. nem sempre os países na diáspora vão divulgar as oportunidades de formação naquele período. A estes países, a divulgação tem sido um bocado mais cedo, ou seja, nos meses de fevereiro a março. Porque até o final do mês de março ou abril, eles precisam estar naquele país para ter início às aulas de língua. Portanto, a Argélia é só um exemplo, tem tantos outros, como China, Vietnã também, a Rússia. Eles precisam de um período de formação de língua. Portanto, é daí que é um bocado complicado ter que dar uma periodicidade aos interessados. E o que melhor podemos aconselhar é que os estudantes visitem sempre as nossas páginas para ver o que efetivamente está disponível neste momento. Ok. Obrigada, faz muito sentido. Faz muito sentido, porque Yeah. também era uma questão bem pertinente. Pois. Engenheiro, lá eu tenho mais questões, né? E uma das questões que eu tenho recebido imenso nos últimos tempos, que por acaso até me surpreende um bocadinho, é de estudantes que não sabem como verificar a, a veracidade das bolsas de estudo, né? Ou seja, por vezes recebem ditas oportunidades, por exemplo, links ou certos editais que não são verdadeiros, né? E não sabem como identificar se aquilo é realmente uma bolsa de estudo que, que é verdadeira, né? Que vale a pena seguir ou Pois, não. pois. Então, como é que os estudantes podem garantir que estão a aplicar para algo verdadeiro, algo certeiro? Como é que eles podem verificar fontes e tudo mais, que é para não caírem nessas armadilhas? Exato. Muito obrigado por essa questão também. Olha, Shirley, é difícil, de facto, identificar quando é que estamos numa situação de burla. Porque, na verdade, no fundo, o Instituto de Bolsas de Estudo não é a única entidade que atribui bolsas de estudo. E nós não temos controle de todo o processo de atribuição de bolsas de estudo que os candidatos ficam interessados. Por exemplo, um exemplo muito prático, nós temos bolsas da Chevening. As bolsas da Chevening são reais, elas existem, mas nós não temos controle delas. Não sabemos o que é que se pretende, não sabemos qual é o objetivo, não temos informações sobre estas bolsas de estudo. Mas o facto do Instituto de Bolsas não ter informações sobre estas bolsas de estudo não significa que elas não são verdadeiras, não é? Isto deve ficar muito claro. E temos, por exemplo, as bolsas de estudo da Commonwealth. Estas são publicadas, mas passam de um processo de parceria com o governo de Moçambique, ou seja,
nós temos o controle efetivo destas bolsas de estudo. Estamos a nível de aconselhar os interessados como devem proceder e como é que é efetivamente feito a Ok, candidatura para este processo. faz Trago sentido. estes dois exemplos para dizer que é um bocado difícil para nós sabermos quando é que efetivamente uma publicação trata-se de uma burla ou real. Agora, todo o processo de atribuição de bolsa de estudo, reconhecidas pelo Instituto de Bolsas, como uma forma de aferir a autenticidade destas bolsas, elas são sempre publicadas no portal do Instituto de Bolsas. Nenhuma bolsa pode ser publicada ou pode aparecer ao público em nome do Instituto de Bolsas que as mesmas não estejam publicadas na página oficial do Instituto de Bolsas. Portanto, nós o que podemos garantir é que todas as bolsas de estudo cuja gestão é feita por ou em parceria pelo Instituto de Bolsas, elas são sempre publicadas na página oficial do Instituto ou do Ministério de Ciências, Tecnologias e Ensino Superior. Mas aí tem um outro detalhe Boa, muito importante bom. que eu Muito gostava bom, de obrigada. aproveitar a Faz todo questão da sentido. Shirley De para, novo. para chamar a atenção aos Ok, candidatos. O que geralmente acontece? Nós publicamos as bolsas de estudo edital na nossa página. Na nossa página a informação já vem completa com os devidos links. O que acontece é que as pessoas baixam e partilham o edital separado. Já a informação não chega completa, porque as pessoas partilham documentos não completos. Mas a informação completa existe, está lá na página do Instituto de Bolsas, tem links que é possível fazer um clique. E quando a pessoa recebe um documento incompleto, naturalmente que fica um bocado complicado ter acesso a essas oportunidades de formação. Portanto, mais uma vez, aconselhamos as pessoas, sempre que se depararem com uma oportunidade de formação, verifiquem sempre, ou pelo menos oferir a sua autenticidade nas nossas plataformas oficiais. perfeito. Muito bom. Obrigada. Ahm, Engenheiro, uma questão que eu tenho, essa questão por acaso até tive no ano em que eu estava também a aplicar e tudo mais, é sobre, por exemplo, se eu chego no Instituto de Bolsas ou vou ao website, né, e encontro que tem mais de uma bolsa ali disponível, eu posso aplicar para mais de uma? Tipo, posso aplicar para duas, três, quatro, as que estiverem lá disponíveis, ou devo aplicar apenas para uma bolsa de cada vez? Bom, o candidato, na verdade, tem toda a prerrogativa de concorrer todas as bolsas lá disponíveis. Ou seja, ele não tem algum impedimento em concorrer mais de uma bolsa. O que é de lei é que ele não pode ser atribuído mais de uma bolsa de estudo. Ou seja, se tem três bolsas a correrem em simultâneo, se ele for atribuído a primeira, na segunda, por mais que ele seja elegível, já não vai poder ser apurado, Ok. porque já foi atribuído uma bolsa de estudo. E Sim, sim. permita-me só partilhar um exemplo recente. Nós tivemos bolsas de estudo parciais para a Índia e quase no mesmo período tivemos bolsas de estudo completas para a Malásia e a Alemanha. Tivemos candidatos que foram apurados para a bolsa de estudo parcial, em que há com participação de despesas, ou seja, não era uma bolsa completa. Mas ele foi apurado naquela bolsa de estudo. Mas o mesmo submeteu a sua candidatura para a Malásia, que era uma bolsa totalmente paga.
Era uma bolsa completa. Mas infelizmente Exactly. ele não podia ter direito àquela bolsa completa, porque já tinha sido apurado nas bolsas Apurado para aquela parciais, outra. Oh my naturalmente. God. Daí que já não tinha o direito de ser apurado naquela que eu particularmente julgo que seria melhor para ela, porque era uma bolsa completa. E acabou, de facto, perdendo aquela oportunidade de ter uma bolsa completa. Portanto, é este o perigo ou a impossibilidade que os candidatos têm. Mas todas as bolsas que se tornam públicas, o candidato tem todo o direito de submeter a sua candidatura. Boa, muito bom. Então aí Exato. tem prós e contras, né? Tipo, tu podes Claro, até naturalmente sim. fazer a aplicação para todas, mas tens que ter em conta que se Exato. encontras ou se és apurado para uma delas, as outras todas Pois. ficam negligenciadas. Ok, perfect. Exato, exato. Um, Pois. engenheiro, enquanto falava aqui dos parceiros que o engenheiro tem, surgiu uma questão, né? Quando falamos de parceiros, e veracidade das oportunidades de bolsa de estudo, surgiu algo aqui que é, por exemplo, se eu sei que o Instituto de Bolsas tem, por exemplo, parceria com a Commonwealth, eu como estudante posso, ao invés de recorrer primeiro para o Instituto de Bolsas, correr, por exemplo, diretamente para o site da Commonwealth e ver as oportunidades de bolsas que eles têm lá e aplicar diretamente lá? Ou é sempre importante passar por este processo e passar pelo Instituto de Bolsas? Que então tem algum problema? O que o engenheiro aconselha aos estudantes? Bom, mais uma vez, depende da tipologia de bolsa de estudo, mas como fez menção da Commonwealth, o processo da Commonwealth, ele é feito mediante um protocolo de entendimento entre o governo de Moçambique e do Reino Unido. Ok, muito bom. Significa um candidato não pode ser apurado pela Commonwealth que não tenha sido autorizado pela entidade competente em Moçambique. Ou seja, Boa. o candidato pode candidatar-se diretamente à Commonwealth, naturalmente nada o impede. Sim, ou seja, dizia, o candidato pode aplicar diretamente à Commonwealth, nada o impede, porém não poderá ser definitivamente apurado sem que seja autorizado pela entidade competente. Ou seja, este processo, por ser de parceria, ambas entidades devem estar de acordo com. Sim, ou seja, dizia, por ser um processo de parceria, ambas entidades devem estar de acordo com a admissão de um candidato. Daí que é extremamente importante que a candidatura seja submetida a nível da Commonwealth, igualmente ao Instituto de Bolsas de Estudo. Tanto que o edital já vem de forma clara que as candidaturas são submetidas à Commonwealth e igualmente submetidas ao Instituto de Bolsas de Estudo. As candidaturas na qual o Instituto de Bolsas não tem uma intervenção no processo de seleção, nós não exigimos que os candidatos submetam a candidatura no Instituto de Bolsas de Estudo, porque o parceiro já define de forma clara que nós só queremos que o Instituto de Bolsas partilhe ou divulgue a informação. Todo o processo de seleção nós o faremos com base nos nossos critérios de Ah, elegibilidade. ok. Percebi, Mas percebi. aí o meu conselho volta à apreciação detalhista ao edital, porque o edital já traz esta informação. E um outro exemplo disto são as recentes bolsas de estudo, ou seja, oportunidades de formação que temos para a Rússia. Se for a prestar atenção, estas oportunidades para a Rússia, nós não encaminhamos que sejam
submetidas na nossa plataforma, porque a priori sabemos que não temos um papel neste processo no que tange à seleção destes candidatos. Por se tratar de uma bolsa oferecida exclusivamente pelo governo da Federação Russa. Daí que no Ok. edital deixamos claro que a candidatura é submetida diretamente na plataforma do governo da Federação Russa e que não são submetidos ao Instituto de Bolsas de Estudo. Portanto, trago esse exemplo para mostrar que toda esta informação já aparece no edital. Daí que volto a repisar e aconselhar que as pessoas vejam o edital de fato com muita atenção. Boa. Muito obrigada. Muito obrigada por isso. Engenheiro, outra coisa também, ainda aí nas parcerias, que é mesmo para deixar claro. Por exemplo, né, eu já tive contato com o processo de aplicação para Portugal, né, em regime especial, tanto como a Bolsa. E uma coisa que eu percebi, né, eu acho que isto vai mais para o tópico tipos de Bolsa, é que, por exemplo, no regime especial, a pessoa aplica para Portugal e tem opções de universidades lá. Então, não é, por exemplo, uma única universidade que traz esta oportunidade. Então, isso é para todos os países ou existem países, por exemplo, que é só uma universidade? Como é que funciona nessa parte de universidade na diáspora, né, em termos de escolha e tudo mais? Bom, para responder de forma clara esta questão, permita-me trazer um pequeno argumento, só Sim, sim, para sim. clarificar a minha resposta. Ainda mais voltamos para o processo de classificação das bolsas de estudo. Nós temos um processo de atribuição da bolsa, cujo processo de matrícula e inscrição é feito diretamente pelo Instituto de Bolsas de Estudo, ou seja, o Instituto de Bolsas de Estudo solicita o certificado, o passaporte, documentação toda para inscrição. E é esta entidade, o IB, que leva a documentação para a universidade ou a entidade que atribui a bolsa. E o estudante vai lá enquanto a situação de matrícula está efetivamente regularizada. Mas tem casos em que lançamos as oportunidades, mas todo o processo de matrícula, inscrição, é feito pelo próprio candidato. Ok. Daí que nem todos os países, porém a maioria, quando nós publicamos as bolsas de estudo, eles vão para diferentes universidades. Não vão todos para a mesma universidade. Por exemplo, o Vietnã não vão todos para a mesma universidade. Assim como o Japão não vão todos para a mesma universidade. Rússia não vão todos pela mesma universidade. Portanto, de forma geral, nem todos vão para a mesma universidade. Há uma diversidade de universidades que eles podem encontrar naquele país de formação. E o candidato, antes de concorrer, o que nós aconselhamos é que pesquise com detalhes todas as opções das Exatamente. universidades que lá existem. Portanto, não basta apenas escolher porque são as universidades que lá existem, ou seja, que aparecem na plataforma. Mas é preciso pesquisar a fundo, porque cada universidade também tem os critérios de admissão específicos daquela universidade. Daí que ao concorrer é preciso obedecer também estes critérios específicos da universidade. Portanto, espero que Muito tenha bom. ficado claro a sua questão, Shirley. Ficou muito claro Exato. e quero mesmo é repisar mesmo nesse ponto de os estudantes fazerem as suas pesquisas, porque geralmente ali aparecem as universidades, né, que disponíveis ou as universidades que têm como opções nos países, então é importante mesmo tirar um tempo, olhar para cada universidade, Exato, pois. que é para depois poder fazer
a escolha certa ali quando preenche, porque geralmente também, quando tem várias universidades, o estudante põe, por exemplo, 3 opções, correto? Pois, Corrija sim. se 3 ou exato, mais. 3 ou mais. Exato, Sim. então é muito importante E que olha, Shirley, esta escolha não é apenas relacionada aos cursos que lá existem. Os países geralmente são divididos em regiões e cada região tem uma determinada característica. Se a Shirley, por exemplo, tem uma determinada característica na qual não se identifica, por exemplo, na Argélia, existem regiões que a Shirley não vai conseguir comprar um vinho, uma cerveja. São extremamente proibidas. Ok, Então, exactly. então, nessa pesquisa é importante ver qual é a característica daquela religião. Na Índia também tem regiões que é extremamente proibido o consumo da carne de vaca. E há regiões também que é extremamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas. Então, para não ter um choque ao chegar no país de formação, naquela região, é importante fazer essas pesquisas e toda essa informação existe na internet, ela não tá oculta. Exatamente, É só uma questão de exatamente. encontrar um tempinho e procurar por essa informação. Uau! Esse ponto é muito importante porque, por acaso, quando eu converso com estudantes, né, ah, quando faço as entrevistas, conversas com estudantes que estão na diáspora, uma das coisas que eu percebo é que não é só, como o engenheiro disse, não é só sobre escola, ou seja, a parte acadêmica, a experiência que tu terás nesse lugar também faz toda a diferença. Porque é importante ter em conta que Pois, somos estudantes, estamos aí para lá ficar 4 anos ou mais, né? 3, 4 pois, não anos. mais, não mais. Exatamente. Então temos que estar num sítio com o qual nós nos identificamos. Por isso é que é importante essa pesquisa prévia que é para saber exatamente o que nos espera. Claro que chegado lá, coisas que vamos encontrar quando chegarmos lá mesmo, mas pelo menos ter em conta as principais coisas, né? Exato. Naquilo que são Pois, pois, as nossas condições e naquilo que são as nossas características. Muito bom, muito pois. bom. Engenheiro, quanto ao tópico que eu disse que queria voltar. Como eu disse logo no princípio, o nosso público-alvo aqui são estudantes que estão agora no ensino secundário e querem fazer a licenciatura, e também tem o outro lado, que são estudantes que querem fazer mestrado, né? Então já terminaram a licenciatura e querem fazer mestrado. Então eu gostaria que falássemos um bocadinho das diferenças, caso haja, né? O engenheiro já começou a mencionar que, por exemplo, nos critérios existe uma pequena diferença para quem quer fazer licenciatura, para quem quer fazer mestrado. Então gostaríamos que falássemos com um bocadinho mais de profundidade sobre as diferenças desses dois tipos de bolsa, assim, de uma forma resumida, mas clara, para que possamos distinguir os públicos, né? Bom, diferença no que tange aos critérios de seleção são basicamente similares, se não os mesmos. O que pode diferir é o fato de serem níveis diferentes. Enquanto num determinado nível solicitamos o certificado da 12ª, o outro solicitamos o certificado da licenciatura. E outro aspecto é que no próprio processo de matrícula, há documentos exigidos na licenciatura que não são exigidos no mestrado, por exemplo, ou vice-versa. Mas em termos de critério de seleção, os critérios aplicados são basicamente os mesmos. O que pode existir como particularidade para o nível do mestrado é mesmo o projeto de pesquisa. E o projeto de pesquisa conta muito, porque consideramos que é um nível com um bocado mais de responsabilidade e o nível de exigência a esse tipo de candidatos, a esse tipo a esse nível, naturalmente que é maior. Portanto, aí já entram as cartas de recomendação e a carta de aceitação e o projeto de pesquisa.
Olha que esses são elementos que contam muito e, infelizmente, muitos candidatos perdem esta oportunidade por causa de falsificação de informação. E este é Uh, um tema que provavelmente deveríamos ter uma sessão específica para abordar sobre isto, porque é um assunto que, infelizmente, temos nos deparado muito quando se trata de candidaturas online. Há muita tentativa de falsificação desta documentação. O que acontece é que as pessoas, no que tange a carta de recomendação, é normal solicitar um amigo que já tenha a carta de aceitação com uma certa universidade, um certo docente, e simplesmente pedem a carta, fazem um passe de cópia, até com a assinatura do docente e do outro oh colega. my God. E Ok. infelizmente temos nos deparado muito com esta situação. O que acontece é que depois nós não informamos, porque existe um protocolo, não é, ou seja, não compete ao Instituto de Bolsas comunicar a falsificação, ou seja, recorrer a processos criminais por causa de falsificação de documentos. Ok. Existe Ok. entidade própria para isto, mas é algo que temos nos deparado. Isto tem feito com que muitos candidatos percam oportunidades Oportunidades, de exatamente. formação. Mas chegamos a este ponto só para informar que, ao nível do mestrado e doutoramento, estes elementos contam muito. Porque é preciso observar que, assim que o candidato faz uma carta de recomendação, em algum momento, se não sempre, é enviado um e-mail para o docente ou a pessoa que fez a carta de recomendação para a ação. O docente deve confirmar que, de facto, aquela carta de recomendação foi feita por ele. Provavelmente os candidatos não têm este conhecimento, pensam que Exatamente. a carta de recomendação é apenas para preencher o processo de candidatura. Portanto, é importante observar esse detalhe, esse aspecto, e sermos um bocado mais responsáveis e um bocado de ética, não é? Exatamente. Pronto, Integridade, é mesmo ética. basicamente isso. Obrigada. Pois. Obrigada por esse ponto. Muito obrigada mesmo. Engenheiro, quando o engenheiro estava a falar dos países que requerem que os estudantes cheguem um bocadinho mais cedo, né, para poder fazer aquele acompanhamento de línguas e tudo mais, isso é algo que geralmente vem no edital, ou seja, como é que os estudantes vão saber que esse é um requisito desse país? Que, por exemplo, Rússia, como é que eu vou saber que Rússia exige que eu chegue cedo para aprender a língua? Como é que eu vou saber que, por exemplo, para ir à Alemanha tem que aprender a língua? Então, existe lá já um aviso. Existe sim, mas não em todos. Por exemplo, para as bolsas que foram recentemente publicadas, mas já se fez o processo de seleção para a Malásia e a Alemanha, o edital já aparece com uma determinada calendarização e já vem de Ok. forma clara que os estudantes vão ser apurados e no período de 90 dias vão frequentar o curso de inglês para quem vai à Malásia e o curso de alemão para quem vai à Alemanha. E só depois, e a admissão efetiva é condicionada pelo aproveitamento que o estudante vai ter no processo de aprendizagem da língua. Ok. Por isso que em algum momento nós chamamos exato, nós chamamos de pré-seleção, não uma seleção definitiva. Porque enquanto estiver no processo de língua, ele ainda não tem uma admissão efetiva a nível da universidade. Uma coisa é ser admitido no processo de candidatura e outra coisa é ser admitido pela universidade. Ok, ok, ok. Isto acontece muito com o processo do regime especial que a Shirley fez menção.
nós temos várias fases de candidatura. Em algumas fases, os candidatos são apurados a nível do processo de candidatura, a nível da documentação exigida para a candidatura, mas que depois daquele processo, essa documentação é submetida às universidades, cujas Exatamente. universidades têm seus próprios critérios de avaliação e admissão àquela universidade. Daí que muitos candidatos não entendem como é que eu fui admitido a um processo, no entanto, depois não estou apurado. Fica Oh de my facto uma God! confusão, mas pronto, Yes. nós entendemos que provavelmente precisamos melhorar no edital ou no processo de divulgação, e temos feito isso naturalmente, e a tendência é melhorar a cada vez mais. Sim, Mas isso exatamente. só para explicar que muitas vezes o processo de seleção tem fases. Tem um processo de apuramento documental. Às vezes, depois da avaliação documental, passamos por entrevista, onde tens de defender aquilo que encontramos a nível da documentação. Depois da entrevista, passa para a avaliação da universidade, onde geralmente o Instituto de Bolsa já não tem uma intervenção direta, porque são critérios próprios da universidade. Só depois daí é que passa para o apuramento final. Ok, muito bom. Gostei de saber. Então, os estudantes que devem fazer línguas, né, depois de passarem por esse período da apuração, né, tipo o primeiro, eles têm aulas em Moçambique ainda, antes de viajar para o país, Ah, tipo de línguas. também depende, Shirley, Ah, ok. depende. Por exemplo, neste momento, estão estudantes a fazerem o curso de alemão, estudantes que foram apurados Oh, para estudar na Alemanha. Mas ok. eles já estão cientes que só avançam para a Alemanha os candidatos que melhor se destacarem na língua alemã. Mas isso não acontece para todos os países, Ok. não é? Por exemplo, os estudantes que serão apurados para estas bolsas de estudo para Vietnã, eles fazem o curso lá no país de formação. Portanto, se não tiverem um bom aproveitamento, esses estudantes regressam, porque a base de formação naquele país, ou seja, em qualquer lugar do mundo, é a língua. Se eles não têm domínio da língua, naturalmente que terão um aproveitamento acadêmico muito baixo. Ok, uau, muito bom. O mesmo, por exemplo, para inglês, né? Que é a língua para a maior parte Claro, dos países. Ok, muito bom, muito bom. Gostei de claro. saber. Estou a aprender muito também. Há muita coisa que eu não sabia. Essa conversa é muito boa. E os interessados também provavelmente aproveitem esta oportunidade para Exatamente, ter estas exatamente. informações. É mesmo para eles. Por exemplo, há bolsas de estudo para JICA, por exemplo, Agência Internacional de Japão. O exame de proficiência de línguas não é obrigatório no processo, ou seja, na primeira fase de candidatura. Na primeira fase de candidatura, o que se pretende é que os candidatos submetam a documentação de candidatura, o certificado, e que tenham, por exemplo, algum contato com a universidade. E eles passam por uma entrevista. Depois de passarem pela entrevista, é que já são exigidos o exame de proficiência de línguas. Atenção, este exame de proficiência de línguas não é exigido diretamente pela JAICA, é exigida pela universidade na qual o candidato está a Yes. concorrer no Japão. Ok, Por ok. essa razão, nós os dois podemos concorrer para o mesmo processo de bolsas de estudo, mas a Shirley ser exigido um exame de ALT com 6,5 e eu ser exigido um exame de ALT com 5,5 ou com 6,0. Ok. Mas estamos a concorrer para o mesmo programa.
mas estamos a concorrer para universidades diferentes. Diferentes, exatamente, isso já tem a ver com o critério das Claro, universidades. Boa, muito bom. exato. Agora que o engenheiro É fez menção. importante que isso é importante repisar, na verdade, neste ponto, para que isso fique muito claro, porque temos diria assim, na linguagem, uma fama não muito boa, no sentido de que as bolsas de estudo já têm os dons, Ok. mas é extremamente difícil, né? Há situações que eu não conseguiria colocar meu próprio filho, por exemplo, porque ele tem de passar primeiro por uma entrevista. E a entrevista é feita pelo presidente da agência da JICA, por exemplo, está lá. É chamado um outro representante de cooperação da JICA, tem de estar lá. E, naturalmente, que é chamado representante do Instituto de Bolsas. E fica uma mesa, assim, 4 pessoas e o candidato está ali em frente. Portanto, é extremamente difícil teres de colocar alguém simplesmente porque tu queres colocar a pessoa. Exato. Tem de passar por todo este processo. Mas eu entendo, as pessoas não têm noção, ou seja, não têm conhecimento com todos esses detalhes deste processo de Do candidatura. processo, exato. Mas é preciso, exato, mas é preciso mesmo ficar claro que é um processo complexo. Às vezes o candidato só submete a candidatura e fica à espera dos resultados. Em algum momento até sente demora, que está a demorar, concorri em janeiro, até agora em junho não tem resultados, mas está a ser obedecido um outro processo cá internamente. É mais ou menos isso que queria deixar. Muito bom, obrigada. É bom saber porque realmente, para quem está do lado de fora, engenheiro, é muito complicado tentar perceber tudo isso, né? Tipo, como estudantes, principalmente quando tem demoras e qualquer problema que acontece, qualquer inconveniente, já Mas ficamos estressados, porque também é aquela coisa, estamos ali a pois concorrer, é muita apreensão. Então, é importante saber, né? É importante mesmo pois. que todos que estão aqui a assistir saibam desse processo. Então, muito obrigada por isso também. Engenheiro mencionou aqui línguas, né? Os Olha exames de proficiência. que nós Aham. Sim, dizia? não, estava mesmo a aproveitar. Olha que há 3, 4 anos atrás, como era feito o processo de candidatura, por exemplo, o candidato chegava, o processo de candidatura era mesmo físico, não é? O candidato chegava e submetia os documentos assim, de forma física, hard copy, não é? E quando chegava esta fase de candidaturas, tínhamos uma fileira grande que até passava da estrada de pessoas que estão a tentar submeter a candidatura. E em algum momento há candidatos que desistiam, que olha, nada, aqui não tenho chance. Toda essa gente aqui, não, vai Não ser vale a pena. extremamente difícil. Não vale a pena, vou gastar meus papéis, meu dinheiro. Mas pronto, é exatamente por isso que nós chamamos de concurso. É para se candidatarem, ou seja, é para serem apurados os melhores. Mas nós percebemos que em algum momento psicológico, então pensamos que tal as pessoas submeterem a candidatura sem ter que saber quantas pessoas estão igualmente a submeter-se. Vamos tentar, vamos tentar fazer com que ele se sinta especial, que provavelmente pense que é único naquele momento que está Que a está submeter a submetendo. candidatura. Só que Exato. não. Então, pois, então ele em casa dele, com o celular e o computador, pode muito bem submeter a candidatura sem se importar com quantos outros estão a submeter para o mesmo processo. Isto pensamos no candidato, talvez traga alguma confiança por parte dele e talvez seja melhor para ele. A outra coisa é que as pessoas concorrem, daí que chama a atenção mais uma vez ao edital,
O edital já vem. A média mínima para o concurso são 14 valores. Mas ainda assim, as pessoas candidatam-se mesmo tendo 13 valores. Naturalmente que isso não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. Provavelmente tentam na sorte, epa, quem sabe. Quem Mas não sabe? vai. Yes. Mas não vai. O edital já vem de forma clara que deve ter estas condições. Não tendo uma daquelas condições, naturalmente que não vai. Isto é um segredo base, não é? O segredo mais importante é que a pessoa verifique a documentação tal igual é exigida. Porque o primeiro processo na avaliação de candidatura é mesmo verificar se tem ou não a documentação completa. A ausência Ok, de muito apenas bom. um documento, o processo nem é classificado, na verdade. Detecta-se, por exemplo, que falta a cópia do passaporte, ou cópia do passaporte, tudo bem, está expirado, o processo é colocado de fora. Ou seja, nem vale a pena seguir para o processo de avaliação, porque não cumpre com os requisitos para serem avaliados. Então é preciso observar, antes de submeter, ter os documentos, ter o edital, começar a fazer pico, BI, cópia do BI, colocar Tá um certo, OK, certo. colocar certificado certo. Se até for possível, peçam aos encarregados de educação, olha, peço para ver para mim, porque pronto, de tanta pessoa correr atrás dos documentos, é normal que tenha um preconceito que está tudo pronto, mas que falte um outro Exato, detalhe. Entregue a uma exato. pessoa externa, olha, peço para verificar se está tudo ok, se está lá tudo pronto, e só após esta confirmação submete o processo. Exatamente, engenheiro. Agora que estamos a falar de submissão, há duas coisas também que eu quero deixar aqui para os estudantes, por experiência minha, né? Principalmente quando se trata de submissão Claro, online dos documentos. Primeiro eu acredito que é importante fazer a submissão com um pouco de antecedência. Não façam submissão de documentos 3 horas antes do portal fechar, porque isso é estressante. E isso leva-me ao segundo ponto. No ano em que eu submeti, eu estava a concorrer para o regime especial. Acredito que acabavam de introduzir o método de submissão online, né? Porque foi naquela altura de pandemia e tudo mais. E o que aconteceu comigo é que eu fiz a submissão algumas horas antes do portal fechar, acho que um dia antes, mas o que aconteceu é que eu não recebi, por exemplo, uma mensagem de confirmação de que os meus documentos tinham sido ahm, recebidos, né, ou submetidos. E eu não sabia, na verdade, que eu tinha que receber tal mensagem de confirmação no meu e-mail. Então, eu de submeti, confirmação. exatamente, submeti, apareceu ali no portal, na página, que os meus documentos foram submetidos, mas depois fui perceber, bem tempo depois, que o meu processo não tinha sido efetivado, os meus documentos não tinham chegado. Isso por quê? Porque eu nem sequer recebi a mensagem de confirmação, mas porque eu apliquei e submeti os documentos de forma tardia, quase que já não tinha uma forma de remediar isso. Então, é um conselho que eu deixo aqui para vocês, por experiência própria, porque dói muito depois tu saberes que, afinal de contas, aquelas voltas todas que eu dei à procura de documentos não vão valer para nada. Então, you guys, foquem-se e façam tudo com antecedência. E é importante que os estudantes saibam que existe essa mensagem de confirmação após a submissão de documentação. Então, façam o upload dos documentos e depois vão para o e-mail confirmar se tem ali uma notificação do IB. Então, eu acho que era muito importante deixar isso, porque eu literalmente perdi a oportunidade por causa disso. Sim, Então, pois é de facto um alerta importante e o candidato tem o dever, ou seja, tem o direito de exigir este comprovativo, porque isto não é só da plataforma. Qualquer documento submetido em qualquer instituição, a pessoa que submete tem o direito de ter um comprovativo de submissão. exato, exato. Os documentos físicos geralmente têm aquilo que nós chamamos de protocolo.
Quando a pessoa submete o documento, é carimbado pela instituição e devolve-se uma cópia, para ele ficar comprovativo que efetivamente submeteu a documentação. Portanto, nós só tentamos fazer isso de forma online e mais prática. Quando o candidato não recebe, tem todo o direito de ligar ou dirigir-se ao Instituto de Bolsas para exigir esta confirmação. Provavelmente tenha ocorrido um erro no processo de submissão e seja esta a razão de não ter recebido a confirmação de recepção da candidatura. Portanto, obrigado, Shirley, Exatamente. por este ponto e ter recordado aqui aos interessados. Obrigado. De nada, obrigada eu. Então, engenheiro, eu quero tocar agora num ponto. Estamos aqui a falar sobre proficiência de línguas e uma questão que eu recebi, na verdade, é uma questão muito básica, mas eu acredito que muitos estudantes têm, que é quando se trata de exames para a proficiência de língua inglesa, IELTS, que são os mais pedidos geralmente, TOEFL às vezes, onde é que se realizam esses exames? As pessoas não sabem onde fazer os exames. Então, onde é que se fazem esses exames? Bom, os exames geralmente são feitos na British Council. Na British Council é mesmo ali na zona do Esquitem. Ok, ok. Portanto, procurando por aquelas zonas é geralmente onde se faz. Mas este exame pode ser feito online também. E para além do IELTS tem o TOEFL. Os Exactly, exato. interessados podem pesquisar na internet e vão ter toda essa informação. Mas atenção, que estes não são os únicos lugares que estes exames podem ser feitos. São lugares que nós temos domínio e conhecimento de que efetivamente são lá feitos. Algumas universidades já têm links próprios que encaminham os candidatos a seguirem para fazer este exame de proficiência. É importante notar que até há universidades que aconselham outras formas de aferir a proficiência de língua do candidato. Mas essas informações vêm sempre associadas à universidade. Ok, Não são entidades reconhecidas como tal pelo Instituto de Bolsas de Estudo como instituição, mas têm reconhecimento da universidade. Porque é preciso lembrar que o exame de proficiência de língua não é um critério para atribuição da bolsa de estudo. É um critério para admissão à na universidade, universidade. por exemplo. Boa. Portanto, exigido pela universidade e não pela entidade que atribui a bolsa de estudo. Dei uma dica. Por causa do nível de complexidade dos exames de proficiência da língua inglesa, tem sido um desafio para nós, como instituição, promover bolsas de estudo para países cuja língua oficial de formação é o inglês, porque temos conhecimento do nível de dificuldade do nosso país em termos de candidatos para esse nível. E o que nós Ok, recomendamos ok. aos interessados é que antes de pagar para fazer o exame de proficiência de línguas, devem submeter-se, ou seja, pagar um curso de preparação. A British Council dá um curso de preparação. Só depois do curso de preparação é que eles fazem o exame de proficiência. Mas geralmente pode-se fazer o exame de proficiência sem esta preparação, porque o exame de proficiência de línguas ele não avalia apenas o nível de compreensão da língua inglesa, ele faz uma avaliação do nível de escrita que o candidato tem. E há situações em que, mesmo se o exame fosse feito na língua portuguesa, alguns candidatos poderiam ter reprovado. Olha, que existe exame de proficiência da língua Exato. portuguesa, onde os próprios falantes da língua portuguesa não conseguem fazer este exame. Eu já tive situações, eu já concorri para bolsas de estudo
foi de Japão na altura, e não consegui fazer, ou seja, não consegui tirar a pontuação exigida para a universidade na qual eu estava a concorrer. A universidade exigia 6,5 e na altura o exame de proficiência foi de 6,0 e a universidade excluiu-me automaticamente. Yes, Mas eu fui perceber que não é apenas a avaliação do entendimento de inglês, a pessoa tem que ter a capacidade de escrever, a capacidade de interpretar, de compreender e a capacidade de fala. Portanto, eu inglês, que exatamente. geralmente todos nós falamos, olha, que na altura estive eu e o meu colega que é docente de língua inglesa, mas ele igualmente reprovou naquele exame. Exato. Alguém que dá aulas de inglês, ou seja, que Aulas dá de aulas inglês. em inglês, mas não conseguiu fazer o exame. Eu trago esta experiência só para motivar as pessoas que não é um exame muito fácil e é importante que submetam ao curso de preparação e que depois façam o próprio exame de proficiência de línguas, porque também não é barato, não é? É Exatamente, exatamente. bem caro o exame. Sim, concordo imenso consigo, engenheiro, porque mesmo para mim, por exemplo, antes de vir à Holanda, eu tive que fazer um exame de proficiência para a língua inglesa, né? Eu fiz TOEFL Ok. e eu estudei numa escola internacional durante a minha secundária toda. Ok. Contudo, eu percebi bem, essa informação eu já tinha, que é importante estudar para o exame, porque, de novo, não é só sobre saber falar inglês. Para começar, Pois, os exames, eles têm uma estrutura própria. Então, para além de saber falar e escrever em inglês, é importante estar acostumado àquela pois. estrutura do exame para poder fazer Exato, aquele exato. exame. Então, existem sim esses cursos para fazer, mas, por exemplo, quando eu fiz TOEFL, não sei dizer ao certo se é o mesmo caso para o IELTS, mas quando eu fiz o TOEFL, existe lá na plataforma mesmo do exame TOEFL, algumas preparações gratuitas, né? Então, eu, por Pois, exemplo, fiz, acho que foi 1 ou 2 semanas de preparação de forma gratuita. Eles dão-te exercícios, dão-te ali textos para ler, responder, fazes algumas simulações do exame, né? Tipo, tens 1 hora, então faz para teres mais ou menos ideia de como é que será a experiência verdadeira do exame. E assim, quando chega lá no exame, está acostumado àquele formato, porque não é só sobre falar e escrever em inglês, é sobre saber resolver o exame. Então, esse é um ponto muito importante pois, mesmo. Muito importante. Obrigada por pois. ter aqui E, mencionado. só mais um detalhe, quando, isso é mesmo pela experiência, quando se pede o exame de proficiência de línguas, devem ser exatamente naquelas instituições competentes para oferecer o exame de proficiência de línguas, porque são exames internacionais, ou seja, o mesmo exame que é feito na Holanda de proficiência de línguas, nos Estados Unidos da América, é o mesmo exame feito em Moçambique, ou seja, estamos a fazer um exame que o mesmo Exatamente. estudante que está em Japão também está a fazer o mesmo tipo de exame. Então, é preciso assumir que temos esta desvantagem, mas é possível resolver. O outro detalhe é que geralmente quando solicitamos o exame de proficiência de línguas, alguns candidatos vão fazer no Instituto de Línguas. O Instituto de Línguas não oferece o exame de proficiência de línguas aceite nestas universidades. Pode até dar um exame de proficiência de línguas, mas não tem reconhecimento internacional. Exatamente. Daí que Exatamente. nós, por exemplo, eu trago esta experiência porque tivemos recentemente umas bolsas de estudo para a Alemanha. A exigência, existiam duas exigências. O candidato devia ter feito 1 ano de preparação na Alemanha ou devia ter um exame de proficiência na língua inglesa.
E o que aconteceu é que, por estudantes saberem que o exame feito na British Council é extremamente caro, foram fazer o exame no Instituto de Línguas. Submetido este exame às universidades, simplesmente foi recusado, ou seja, não teve validade. Atenção, não que o exame feito no Instituto de Línguas não seja válido. É um exame verdadeiro, naturalmente válido. Eles de fato avaliam o nível de proficiência de línguas do candidato. O que acontece é que não tem reconhecimento internacional nestas universidades. Eles exigem mesmo que seja ou IELTS ou TOEFL, ou uma outra que naturalmente esteja mencionado no edital ou na página da universidade. Só queria mesmo trazer esse pequeno trecho, Shiro. Yes, muito obrigada, muito obrigada. Thank you so much. Yeah. Engenheiro, nós estivemos aqui a falar sobre a parte, o antes, né, de a pessoa adquirir uma bolsa de estudo, mas eu queria agora entrar um bocadinho para aquelas pessoas que já foram apuradas, né, já têm a bolsa de estudo. Eu queria saber, assim, como é que é mais ou menos o processo pós ser aceite ou admitido, né, tanto pelo governo, tanto pelo parceiro que providencia a bolsa de estudo, como pela universidade lá. Tipo, esses processos todos já foram Exato. passados, correto? Então, depois, como é que funciona? E quero que fiquemos um bocadinho na parte da viagem em si. Quando estivemos a falar, quando o engenheiro mencionou sobre os tipos de bolsa, mencionou que existem bolsas parciais, que existem bolsas completas. Então, como é que funciona depois, em termos do processo de viagem e depois quando o estudante chega lá existe um acompanhamento por parte do governo, por parte das embaixadas lá nos outros países. Como é que é esse processo todo pós-aceitação? Exato. Os estudantes, depois de serem apurados, eles são contactados ou pelo Instituto de Bolsas ou pela entidade que coordena ou faz a gestão do programa do Bolsa de Estudo, nesse caso. Portanto, a pauta, após a publicação da pauta, estes estudantes são comunicados via e-mail ou via contacto direto telefônico. E a partir daí é feita toda a coordenação relativa à viagem dos estudantes. Mas aí também entramos naquela conversa, ou seja, no assunto de classificação das bolsas. Existem bolsas cujas passagens são feitas pela instituição que oferece, ou pelo Instituto de Bolsas, ou pelo próprio candidato. Mas toda essa informação é partilhada ao estudante depois dele ser apurado. Mas atenção, para casos em que a passagem deve ser paga pelo próprio estudante, esta informação já aparece no edital, que para estas bolsas de estudo, as despesas do Instituto de Bolsas são estas e as despesas do estudante são estas. Isto deve ficar Muito bem. claro para que o candidato esteja ciente que está a concorrer a umas bolsas que deve mesmo pagar as passagens ou outras despesas. Portanto, a informação já é um bocado mais fechada, restringida apenas aos candidatos que foram apurados. Exato. Relativamente ao acompanhamento, normalmente esses estudantes são acompanhados por técnico do Instituto de Bolsas de Estudo, por compreender que para alguns é a primeira vez que tomam um voo ou que têm a possibilidade de viajar de voo. Alguns é até a primeira vez que saem das suas casas e tendo em conta que uma viagem internacional é extremamente complicada, por causa da troca dos voos, tem que controlar os gates, então não é muito seguro deixar alguém que é a primeira vez que sai da sua casa ter esse todo trajeto sozinho, não? Sozinho, É sim, faz sentido, extremamente faz sentido. complicado.
Então, eles têm este porto, eles são acompanhados por um técnico do Instituto de Bolsas até as suas acomodações, até a universidade. Entramos em contato com a universidade e entregamos. A partir do momento que entregamos, estes estudantes já passam, ou seja, a responsabilidade deles passa a ser tomada pela representação de Moçambique naquele país. Nesse caso, são Sim, as as embaixadas. embaixadas, muito bem. Exatamente. O que acontece? Estas embaixadas têm o papel não apenas de fazer o registro consular, mas também de dar acompanhamento a esses estudantes. É a representação de Moçambique naquele país, o que significa que qualquer problema ou informação que o estudante tem de partilhar, o primeiro canal pelo qual o estudante deve fazer uso é a Embaixada de Moçambique naquele país. Boa. E a embaixada, a nossa representação naquele país, faz chegar, se for a nível da embaixada, resolve-se, caso não seja, encaminha-se ao Instituto de Bolsas e assim sucessivamente até chegar-se a uma solução. E mesmo antes dos estudantes partirem, eles têm um encontro, geralmente com os estudantes, e são convocados os pais encarregados de educação. Nós chamamos de encontro de despedida, né? Onde deixamos ficar algumas recomendações, deixamos ficar alguns conselhos, e tem sido um momento um bocado difícil, não é? Porque é naquele momento que tu sentes os estudantes, prontos, Hum. alguns mimados que nunca saíram dos colos dos pais e tem que É chorar aquele momento mesmo para aqui do seu lado. chorar. Cai a ficha aqui e tá ir Exatamente. Então, embora. pronto, pois, é um bocado pesado, mas pronto, temos que nos despedir e deixamos ali ficar algumas palavras, alguns conselhos, como eles devem se comportar no país de dono, mas que não estão sozinhos e pronto. Depois daquela conversa, prontos, é o dia que se marca. Geralmente tem sido um dia antes da viagem. Depois nos encontramos no aeroporto. No aeroporto é mais uma sessão de choros também, últimos abraços. É uma outra situação Com bem certeza. complicada. Eu, por exemplo, tive a experiência de ver homens adultos a deitarem lágrimas, o que é extremamente complicado, mas pronto, Oh. é Faz parte. inevitável. É inevitável, é um momento único e pronto. E também, talvez, por aquela emoção, 3.000, 2.000 candidaturas, é um conjunto de emoções que Exatamente. os estudantes, de forma resumida, têm este conforto e têm este acompanhamento por parte do Instituto de Bolsas, através das representações diplomáticas em cada país. Naturalmente, que há países que não temos uma representação diplomática assim diretamente, mas tentamos fazer uso das embaixadas mais vizinhas, mais circunvizinhas daquele país, de modo a dar apoio a esses estudantes. Mas também com estas ferramentas digitais, também encontramos uma forma de fazer o controle. Estamos agora está agora a decorrer um processo de atualização de dados, na qual convido todos aqueles que sejam estudantes no exterior, incluindo as. Isto permite-nos saber, de facto, quais são os estudantes moçambicanos que estão no país, porque este é um outro conceito que as pessoas têm de perceber, que o Instituto de Bolsas é a entidade responsável pela gestão de bolseiros moçambicanos, sejam estes financiados ou não diretamente pelo Instituto de Bolsas,
Mas em Moçambique, a entidade competente para a gestão deste processo é o bolsas de estudo. Infelizmente, o que acontece é que as pessoas têm a bolsa de estudo e, como não adquiriram a partir do Instituto de Bolsas, entendem que o Instituto de Bolsas não tem nada a ver com eles. Mas este é um conceito, infelizmente, errado que eles têm, porque nós ficamos sem registro de quais estudantes Ok, estão estão na em diáspora. Moçambique. Exatamente, estão na diáspora. Daí que introduzimos esta plataforma de atualização de dados para ver se colhemos esta informação de forma mais eficiente e eficaz. Muito bom. E a Mas plataforma tudo já isso está. parte mesmo Aham. no conceito inicial que nós trata assim, parte do conceito inicial que nós tivemos aqui abordamos do que é uma bolsa de estudo e que ela é classificada de formas diferentes. No Google, escrever atualização de dados IBE, acredito que vai aparecer ali na primeira opção. O que o candidato tem de fazer é apenas registrar-se, criar-se uma conta e submeter a candidatura, submeter os dados Muito bom. solicitados para atualização de dados. Perfeito, Exato. muito bom, muito bom. É possível deixar também o link, engenheiro, tipo eu deixar o link na descrição do vídeo? Claro, posso deixar aqui no Perfeito, chat. perfeito, Posso perfeito. deixar, não faz mal. Melhor assim eu deixo Exato. na descrição do vídeo. Ahm, Quanto a isso, depois que o engenheiro. Mas essa informação está na nossa página, mas Ah, pronto, como a Shirley fez menção também que nem todo o público-alvo tem sim, acesso a essas exatamente. Quero informações, deixar aqui também. mas pronto, a informação está Boa. lá. Vou deixar a descrição da página, né, do IBE e vou deixar de tudo isso que estivemos aqui a falar, só para tornar também tudo mais fácil, para não dizerem que não viram. Ah, agora, engenheiro, eu tenho uma questão. Estamos aqui a falar de estudantes que saíram de Moçambique já com bolsas. Agora, para, por exemplo, estudantes que Claro. saíram de Moçambique sem ser bolseiros, mas que, por exemplo, chegaram nos países onde estão, ah, e gostariam de ter uma bolsa, né? Por exemplo, eu comecei o meu primeiro ano sem bolsa, mas no meio gostaria de concorrer para uma bolsa para começar a ser financiada a partir de agora até ao final do meu curso. O IBF providencia ou oferece esse tipo de bolsas também para estudantes que já estão na diáspora? Ou é só mesmo para quem sai de Moçambique com a bolsa e participa desses concursos e tudo mais? Toda atribuição de bolsa de estudo vem de um concurso público. Temos uma tipologia de bolsa de estudo que é específica para estudantes que estão na diáspora e que já tenham iniciado um ano. Um concurso e o candidato verificar se obedece às condições da situação na qual a Shirley fez menção. Mas, por exemplo, a Shirley já está numa universidade na Holanda. O mínimo que pode fazer, que também tem esse direito de o fazer, é circular, escreve os argumentos e solicita uma bolsa de estudo. Mas o ideal, ou seja, a linhagem do Instituto de Bolsas é sempre através de um concurso público. Mas não vamos ignorar que existem situações. Há candidatos cujos pais agora têm estas condições, por exemplo, de colocar os filhos na Alemanha, por exemplo, na Inglaterra, mas depois de algum período a situação muda. E, mediante isto, o estudante tem todo o direito de escrever, porque não deixa de ser um cidadão moçambicano, de escrever para a entidade do seu país a explicar que eu estive nessa situação,
nisto, uma questão de convencer e pronto. Exato. Mediante a explicação do candidato, do interessado, faz o seu pedido. Mas este pedido vai ser avaliado. São avaliados os custos, são avaliadas as situações econômicas. Pronto, é um conjunto de avaliação que vai ser, ele vai ter uma resposta. Se a resposta for negativa, naturalmente terá alguma justificação. Lhe será dito que, pronto, não podemos dar-te esta bolsa porque verificamos este e aquele detalhe. E por causa disto, infelizmente, não lhe podemos oferecer. Mas também podemos oferecer a bolsa de estudo. E eu vi uma conversa que a Shirley teve com a Polônia Apple e Bills. e Bills. Sim, Bills e Bills. Exato. Eu me lembro da Ibils porque foi mais ou menos nestes moldes que a Ibils teve a bolsa de estudo na Polônia. E tem outros também. Só eu trago o exemplo da Ibils para mostrar que é possível ter a bolsa de estudo nestas modalidades, mas o core business, é através de um público. Ok, perfeito, muito obrigada. Já foi muito importante para os estudantes saberem que existe essa possibilidade, né? Porque muitas vezes as pessoas só não procuram ajuda porque não sabem que é possível. Então, saber que existe essa oportunidade, de, mesmo depois de já estar no país, mesmo depois de já estar na diáspora, se algo acontece, se é necessário, tem a quem recorrer. Então, obrigada por essa oportunidade, né, ao IB, e é muito Pois, bom pois. saber. É muito bom saber. Ahn, Nós já estamos quase no final da nossa conversa, engenheiro. A maior parte das questões já foram aqui muito bem respondidas. E eu gostaria de saber se o engenheiro tem alguma coisa a deixar para finalizar a nossa conversa, porque já estamos mesmo no fim, concluímos as questões que os estudantes tinham quanto a Pois, bolsas de estudo. pois. Pronto, eu particularmente estou ciente que não foram colocadas aqui todas as questões, porque elas existem e são várias, e nós damos o nosso possível de desenhar estratégias de disseminação de informação. Fazemos muito esforço de entrar em contato com jovens como a Shirley, que desde já vão os nossos parabéns pela essa iniciativa e Obrigada. acreditamos que vai longe, não é? E é isso que pretendemos. E pronto, tentamos fazer esse esforço de fazer ligações com jovens criativos, como a Shirley me referia, e tantos outros que nos possam ajudar a disseminar e que esta oportunidade chegue a mais pessoas. E a Com nossa certeza. preocupação, tanto mais, é que esta informação chegue àquele estudante que nem sequer um celular tem. E como é que podemos fazer chegar esta informação a esta camada? Provavelmente os Uau! seguidores, as pessoas, o público-alvo que a Shirley provavelmente sejam pessoas que têm condições mínimas. Para ver estas oportunidades que a Shirley partilha, é preciso ter internet. Mas aqui vou lançar já um desafio para a Shirley. Como é que esta ideia genial que a Shirley teve pode chegar para aquele candidato que está em Cabo Delgado, lá, onde provavelmente energia não tem? Oh my Como é que ele pode God! ter acesso a essas oportunidades? Porque eles Exatamente. também são moçambicanos e precisam desta informação. Então, a Shirley vai pensando nos próximos momentos. Nós, como instituição, como governo, tem sido a nossa maior preocupação. Acreditamos que, existe uma certa camada social na qual nós já atingimos, mas não estamos satisfeitos com isso. Exato. Um outro comentário que eu gostava de fazer é que é preciso que as pessoas, antes de concorrer a uma bolsa de estudo, questionem-se a si próprio por estudar fora do país, não é?
que diferença tem entre estudar em Moçambique e estudar fora? Qual é o conhecimento adicional que eu posso ter? O que é que vai me fazer diferente? Serei apenas diferente por ter estudado na diáspora e não ter estudado em Moçambique? Temos dois são licenciados, um fez licenciatura em medicina em Moçambique e outro em Portugal. É preciso fazer um balanço. O que é que eu realmente vou buscar em Portugal que não consigo ter em Moçambique? Não que não exista, mas é bom que a pessoa Taipa, exato. vá sabendo o que é que realmente vai buscar. Exatamente. E isto uh, temos nos deparado com isto porque nós temos feito um processo de entrevista e tem sido uma questão frequente. Mas por que que vais fazer o curso de inglês em Portugal? What? De inglês Yeah, num país da língua tem curso portuguesa. de por que que ele tem esta preferência? Portanto, este tem de ser o desafio para todos que provavelmente estejam a esta disseminação de informação. Exato. Portanto, é basicamente daqui a pouco a informação que deixamos ficar tenha sido útil para os internautas. Uau, muito obrigada, engenheiro Lé. Foi uma conversa muito, muito produtiva. E como disse, as questões são imensas. Eu tenho a certeza até que depois desta conversa, mais questões vão surgir. Mas é exatamente assim. Mas eu tenho a certeza que nós Ah, já claro que abrimos as sim. cortinas, já tiramos pelo menos as dúvidas mais core, Pois. né, que os estudantes têm, que são dúvidas mesmo básicas, como é que eu faço sequer para saber que existem oportunidades. Então, muito obrigada pela sua Exato. disponibilidade, pela partilha muito clara. Foi uma conversa muito clara que deu para perceber mesmo o ABC no que tange a bolsas de estudo. Eu aprendi muito e tenho a certeza que quem esteve aqui a assistir também aprendeu imenso. E nós faremos de tudo sim para partilhar essas informações sempre. A Youth Mirai agora também vai fazer questão de estar sempre em contato com o IB, que é para podermos disseminar esta informação para que mais estudantes tenham acesso. E eu acato o desafio, né, de chegar a mais Desafio, estudantes que né? O não. desafio ficou. Exatamente. Ficou e faz todo sentido, porque o objetivo mesmo é fazer com que essas oportunidades cheguem a todos os moçambicanos, não só aqueles que têm acesso à internet e ao celular, mas aqueles que estão lá, que muitos têm talento, têm ambição, só que não têm oportunidade. Então, o Pois. nosso objetivo mesmo é fazer chegar estas oportunidades, que é para que possamos todos os jovens crescer como moçambicanos. Muito obrigada. Exato. Mas eu tenho visto a camada social, Shirley tem feito. De facto, é a mesma camada social. E pode dar a entender que as pessoas que estão no nível social não têm este talento, Exatamente. não tenham boas Uhum. experiências para partilhar. Acredito que é um projeto novo, naturalmente que não será em pouco tempo que vamos atingir, mas de qualquer forma deve sempre ficar como desafio para Chile. Com Então é certeza, com tudo, eu certeza. também agradeço mais uma vez. Obrigada, e obrigada a todos que estiveram aqui a assistir. Vou deixar todos os links, como eu disse, aqui na descrição. Então, fiquem atentos à página da Youth Meraki, que nós faremos desculpa, de partilhar todas as informações, todas as oportunidades que formos a encontrar de bolsas, de estudo e oportunidades para ir à diáspora. E vou deixar também o link do IB, para que vocês possam conhecer a plataforma, conhecer tudo aquilo que eles oferecem
e partilhem este vídeo, partilhem toda a informação que vocês aqui E eu vou buscaram. cobrar a Youth Meraki também pela Com partilha. certeza, com Cada certeza. edital que nós tivermos, vou partilhar com o Kira Exatamente. e vou cobrar se efetivamente foi publicado. Com certeza, com certeza. Faremos questão. Então, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada a todos que assistiram. Partilhem, partilhem, partilhem. E não tenham medo, apliquem para bolsas. Vocês já sabem que existem oportunidades, busquem essas oportunidades, preparem-se para essas oportunidades. E, yeah, thank you so much.